Bom dia, gente. Nós somos o Pod G7, estudantes da ETEC Adolfo Berezin, de Mongaguá. Eu me chamo João Pedro. Me chamo Marjorie. Eu me chamo Jamile. Me chamo Daniel. Me chamo Emily Cristi. Me chamo Micaele. Me chamo Nicolas. E no podcast hoje a gente vai estar trazendo o tema do Covid e dos tratamentos da Covid longa. Eu queria começar perguntando se vocês sabem o que é coronavírus certinho. Então, a gente começou a desenvolver isso, né, lá em 2019, no finalzinho. Dezembro, o primeiro caso ele apareceu. No final, a gente não sabia muito bem ao certo o que era a Covid, né? Só que era um vírus que era proveniente da China, mas a gente não sabia se ele já tinha chegado no Brasil, se a gente ia virar jacaré, o que ia acontecer, se ia ter vacina, se não ia ter vacina, se a gente ia viver para sempre na pandemia, né? Foi... Realmente... A gente não sabia nem o que era pandemia, né? Muita gente não sabia nem o que era pandemia, até que entrou. Mas é algo certo, a gente não sabe qual é o significado mesmo da Covid. Bom, então, né? A Covid-19 é uma doença variada não, né? Ela faz parte da família dos coronavírus, que é uma família de vírus que afeta tanto humanos quanto animais. E a principal consequência dela, que a gente conhece, é que ela afeta muito o sistema respiratório de seres humanos e animais. Aí a Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus descoberto em 2019, que o nome completinho e correto é SARS-CoV-2. Algum de vocês chegou a pegar Covid durante a pandemia? Não, eu peguei. Você experienciou sintomas da doença, alguma coisa assim? Então, em mim, pelo menos, não deu muita coisa. Foi só a falta de paladar e olfato. Algum parente de vocês? Minha mãe pegou também, mas ela teve basicamente a mesma coisa que eu, não foi nada muito grave. A minha irmã pegou mês passado. E não teve nada, só um pouquinho só de perda de paladar, mas nenhuma consequência depois. Minha mãe pegou, mas depois ela se recuperou bem. Meu tio pegou essas semanas atrás, né? Aí ele se queixou muito que parecia tipo uma gripe, né? Teve um dia assim que ficou muito ruim, mas aos poucos ele foi se recuperando. E o que ficou agora nessa semana foi perda de olfato e paladar. Então, tem os sintomas da própria Covid, a doença que a gente já está mais familiarizado, que a gente viu sendo mais popularizado e as informações que foram saindo, mas também tem uma coisa que não foi muito conhecida, que são os sintomas da pós-Covid, que também é conhecida como Covid longa. São sintomas que afetam os pacientes depois que eles não estão mais infectados com a doença. Alguns dos sintomas mais comuns depois da Covid-19 são fadiga, cansaço, fraqueza, mal-estar, falta de ar, fibrose nos pulmões e rins, perda de paladar e olfato, dores de cabeça, dores ou fraqueza musculares, dificuldade de linguagem, raciocínio e concentração, distúrbios do sono, depressão e ansiedade, agravamento de doenças pré-existentes. E também existem alguns sintomas menos comuns, como, por exemplo, a dor no peito, as palpitações, hipertensão e outros problemas cardiovasculares, tontura, tromboses, bexiga neurogênica, queda de cabelo, diarreia, dores abdominais, náusea e apetite reduzido. Vocês conhecem alguém que ficou com algum desses sintomas? Fora a falta de olfato e paladar? Tem gente que fala que fica... como que fala? Fica sequelas Tem outros tipos de sequelas, né? Não sei se você mencionou. Tem gente que reclama da parte da memória, né? Não sei muito bem como isso funciona. Porque eu vi mais pela mídia, né? Que além desses problemas físicos, também acabam afetando problemas mentais também. Teve um tio meu que ele morreu de Covid, mas não foi necessariamente por causa dos sintomas da Covid. Ele teve agravamento de uma doença que ele já tinha. Ele acabou morrendo de AVC. Então você vê, né, que
por conta da Covid, dá para acontecer várias coisas que você não espera. Por exemplo, o AVC você não imaginaria, né, que viria da Covid, porque principalmente o que a gente mais vê acontecendo são problemas respiratórios. Vocês conhecem algum dos tratamentos para melhorar os sintomas da Covid longa? Não. Teve aquele que ficou mais famoso, né? Que é queimar a laranja e comer para poder ter o paladar de volta. Né? Mas também não é muito conhecido. Eu não sabia dele. Sério? Também não. Sério? Queimar a laranja comigo. Eu não sabia, não. Então, por conta da Covid ser uma doença relativamente nova, tudo o que envolve ela é uma descoberta importante. E as pesquisas sobre os tratamentos da Covid longa são importantes porque é uma doença que a gente não conhece muito. Mesmo a vacina, a gente está descobrindo ainda, porque, por exemplo, você não tem muitas doenças que você precisa se vacinar 4 vezes e a gente ainda não sabe se vai precisar se vacinar mais. Isso para tratar a própria doença. Os sintomas que vêm depois dela são mais desconhecidos ainda, porque a gente não sabe de onde eles vêm, nem como tratar eles corretamente, porque a gente não sabe nem como tratar a doença, imagina os sintomas que são causados depois dela. Alguns tratamentos mais conhecidos, por enquanto, são drenagem linfática, que ajuda na diminuição do inchaço corporal. O inchaço pode acontecer quando o paciente está internado e por conta dos líquidos que vão se acumulando no corpo, ele fica mais inchado. A drenagem linfática ajuda a melhorar isso. Também a parte da fisioterapia, né? Tem gente que fica muito tempo entubado ou até internado e acaba perdendo. Exato, a fisioterapia ajuda. Exercício físico regular depois da Covid. Um exemplo também dos sintomas da pós-Covid é a depressão e a ansiedade, que a gente também não sabe ao certo se vem por conta da Covid ou por conta da experiência traumática que é ter Covid, também de ter feito parte da pandemia, do isolamento social, porque a gente não sabe que efeitos isso teve no psicológico de uma pessoa, principalmente dos jovens. Então, depois da Covid, é bem comum que você acabe desenvolvendo depressão e ansiedade, e o tratamento mais recomendado realmente é a terapia. Teve muita gente que foi isolada em casa, né, e acabou desenvolvendo esses problemas por ter realmente problemas em casa, né, que às vezes se distraía na parte da escola, ou trabalhava e estudava, e ficou nesse período isolado, e acabou, né. Não podia sair de casa. Muita gente tem problemas em casa, né. Fora a parte do emprego, né, que tem muita gente que perdeu o emprego, o único sustento, e acabou. Muita gente foi morar na rua também nessa época de pandemia. Para a gente ver como isso afeta, né? Muitos casos em que um homem acaba matando a família e depois se matando, tem um motivo por trás econômico, por conta de perder emprego ou de ter alguma dívida. Então a gente já pode ver como isso afeta, como a falta de emprego e a falta de renda acaba afetando o psicológico de uma pessoa e como isso reflete na família da pessoa. Por isso que a gente pode ver também que os casos de violência doméstica aumentaram durante a pandemia. Enfim. No caso dos tratamentos dos sintomas que ficam depois da Covid, não são tratamentos para a causa da doença, e sim para os sintomas dela. Por exemplo, a gente não sabe o que causa a depressão e a ansiedade, a gente não sabe o que causa a fadiga, a falta de memória, a gente não sabe o que causa a dor muscular, mas a gente sabe o que a gente pode fazer para tratar dessas coisas. Acho que é isso. Alguns outros tratamentos que tem. A gente vai dar uma pausa agora e a gente volta já, não é? Não é agora, não? Não. Dá pra cortar depois. Vocês estão com 9 minutos de podcast. Não é pra pausar nos 5 minutos pra ver se deu certo? Quando 45. faltasse 5 minutos para 40, para 45. Mas continua. Mas vai ter depois. Alguns outros tratamentos para os sintomas
São, por exemplo, a massagem de som Peter-Hess, que ela não atua diretamente sobre as queixas da doença ou as sequelas, mas sim promovendo o fortalecimento das partes saudáveis. Então, ela pega o que você já tem saudável e ela melhora isso. Tem o Skin Booster, que ele serve para aumentar a hidratação da pele, que por conta de ficar internado por muito tempo, você pode ter algumas sequelas na sua pele, por exemplo, ficar mais hidratado, com os músculos atrofiados, etc. Aí o Skin Booster serve para aumentar a hidratação da sua pele. Toda essa parte também foi passado para o pessoal que trabalha na parte de enfermagem, que tem que ficar cuidando dessas pessoas internadas com Covid, né? Tem que pensar também que, além dessa doença ser uma doença nova, foi nova também para o pessoal da saúde, né? Da questão deles terem que pensar como tratar esses pacientes dessa nova doença. Eles tiveram que estudar muito, né? Porque é totalmente diferente, uma doença totalmente diferente do que eles aprenderam no curso de enfermagem, na faculdade de medicina. Então, todo mundo teve que estudar, entender, para passar para os próximos que estão fazendo hoje em dia também enfermagem, medicina. Mas antes eles terem que entender o que é que estava acontecendo, porque estava causando tantas mortes, tantas pessoas. Então, eles tiveram que totalmente se readequar a uma realidade totalmente diferente, que era um dos casos que estavam mais presentes. Tinha outros casos, né, que a gente via que tá passando mal, uma virose que não era um Covid. Muitos, até alguns médicos até ficaram meio destoados, que eram tantos casos de Covid que eles ficaram com medo. Eu tô com isso, eu precisava ir no hospital, eu tô com isso. É Covid. Eu mesmo passei por uma experiência traumática, porque eu tava no pico da pandemia e eu fiquei totalmente mal, não conseguia andar, não conseguia me locomover, não conseguia comer, nada, e fui ao médico porque eu tava muito mal, ninguém sabia o que era, se era psicológico, se era mesmo do corpo. Então eu fui no médico, o médico falou assim, você tá com Covid, você tem 9 dias de vida. E na hora que você ouvir isso, você tem 9 dias de vida, você não tá bem, você tá totalmente traumatizada, com já que tava tudo acontecendo isso, você se desespera. Aí, depois de um tempo, a gente foi e percebeu que não era Covid, então, graças a Deus, mas diagnósticos totalmente errados, porque os médicos não estavam preparados, né? Até hoje, a gente não sabe ao certo como tratar disso, porque a gente era mais comum ver a Covid no mundo animal. Tanto é que a gente tem variações. Eu já vi na caderninha do meu cachorro de vacinação que tinha, né? Que tem, na verdade, né? Que é corona, não sei o que, blá, 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 que é um tipo de variação que eles tomam a vacina, né? Não é para o nosso coronavírus, é outro tipo de coronavírus e a nossa vírus. Por exemplo, o nosso coronavírus não afeta cachorro, né? Tem diversas variações que afetam animais diferentes e de formas diferentes. Por isso que a gente não sabe ao certo quanto tempo vai durar essa... Não, a gente não está mais na pandemia, mas a gente não sabe quanto tempo vai durar a nossa convivência com o Covid, né? Pode ser uma convivência que vai durar para sempre, a gente vai ter que se vacinar regularmente. E outras doenças. Você toma uma vacina para se prevenir, mas você não consegue se livrar 100%. Eu lembro que no começo da pandemia também a gente teve que se isolar dos animais porque a gente não sabia ao certo se a gente ia contaminar eles, se eles poderiam passar pra gente. Aí depois de ter as pesquisas que a gente ficou mais... Outro exemplo de como a gente não conhece muito dessa doença é que eu lembro bem no comecinho mesmo, falavam que as máscaras eram ineficazes contra a Covid. Certo tipo de máscara. Eu lembro que eu estudava em São Paulo ainda, eu pegava o metrô, e eu vi o pessoal falando que máscara não adiantava nada, que a gente não conhecia a doença o suficiente para saber disso e não precisava usar máscara, que era inútil. E uma semana depois, praticamente, todo mundo já estava usando máscara, porque descobriram que era o mais eficaz mesmo, contando com a higiene regular, lavando direito, essas coisas.
E mais um exemplo de como a gente não conhece essa doença direito ainda, como ela é assustadora, né? Porque se nem profissionais que estudam anos e anos para isso demoraram tanto assim para saber lidar, a gente demorou quanto tempo para desenvolver a vacina? Um ano, Foi né? mais de um ano, não foi? Mais pra- Por volta de mais um de um ano. ano. Se profissionais que trabalham nessa área, se profissionais que trabalham nessa área demoraram tanto tempo e estão descobrindo as coisas junto com a gente, o pânico que fica na população é muito maior. É, a cobertura midiática deixa as pessoas muito mais assustadas. A gente pode ver isso também em outros exemplos, como quando teve aquele assassino. Como é o nome dele? Que morreu? O serial killer? Lázaro. Isso. Que a cobertura fazia as pessoas ficarem muito mais assustadas do que realmente precisavam. Você vê que agora a gente se acomodou, né? Com a questão da Covid. Antes todo mundo tinha muito medo de sair de casa, de ir trabalhar. Agora parece que tá todo mundo bem mais relaxado, a gente acabou deixando de usar máscara. A gente está, infelizmente, se acostumando com isso, né? Parece que mesmo não tendo passado, a gente meio que tá tentando voltar ao normal, de um jeito ou de outro, assim, sem. Tem que ser tudo isso, né? Sem mais. Então, a gente pode tocar também no assunto das fake news relacionadas aos possíveis tratamentos, né, da Covid-19, né? Tanto da Covid quanto dos sintomas da pós-Covid, teve muita coisa. Ivermectina, que é um remédio que é para verme, E a cloroquina. iam te ajudar tanto no pós quanto para você prevenir a doença, né? E você vê que essas informações foram jogadas tanto por políticos, pessoas importantes, né, pessoas famosas, que não tinham a certeza e também não acabaram tendo procurado saber realmente se tinha base isso, se algum médico ou alguém que estuda ou alguém que estudou, né, falou isso para ter a certeza de divulgar isso nas redes sociais. Só né? ouviu e passou pra frente. Só ouviu. Era um uma caso de cultura que aqui, né, se do você não Brasil. tivesse a vontade de pesquisar sozinho, você poderia acabar sofrendo as consequências de uma coisa que você nem entende direito, só porque alguém falou que funcionava. Isso afetou muita gente e ainda afeta, né? O uso constante da cloroquina, da ivermectina, tem afetado muita gente. Tem gente que ainda usa também, achando que funciona alguma coisa, sendo que o correto mesmo é a vacinação e o uso de máscaras para prevenir se infectar com essa doença. Fora as pessoas que não acreditam também, né, na vacina. E o mais interessante é que é uma das vacinas que é Produzida. uma das vacinas que é produzida, acho que é muito legal a gente tocar sobre o assunto, que foi no Brasil, no Instituto Butantan, foi produzido. Então a gente tem uma vacina nacional nossa, que por mais que foi transportada, né, tal, mas foi de um estudo, de uma ciência de nós brasileiros, dos pesquisadores e cientistas que estão aqui no Brasil, que é algo muito importante de falar, e também o SUS que está aqui à disposição, que a gente pode ir no postinho, tomar. Então, o Brasil ele tem esse método de ajuda muito bom, que vai evitando outras mortes, porque nos Estados Unidos ela é essencial, só que não tem o SUS, né? Não tem essa parte que utilizaria para a população do mundo, do país tomar. Então é super legal a gente tocar sobre esse assunto, que foi brasileiros que fizeram uma vacina e sobre estudos que nós fizemos, coisas que nós construímos, buscamos informações. Então é muito legal dar a esses profissionais essa visibilidade. É ruim ver que essas áreas não têm investimento do governo no nosso país, porque recentemente também vi de um avanço na medicina que foi inventado por brasileiros, que é usar um enxerto de pele de peixe
para tratar de pacientes com queimaduras. E os resultados são tão bons que já está se espalhando pelo mundo, tem muitas pessoas do mundo inteiro utilizando esse método, e foi um método inventado aqui no Brasil, né? Se a gente tivesse mais investimento, se a gente se importasse mais com isso, a gente teria muitos avanços. Outro exemplo também, né, é de como a gente já tinha acesso à vacina, mas mesmo assim o presidente não quis liberar para o uso da população, e por conta disso a gente perdeu muita gente também, né? Meu avô, por exemplo, ele poderia ter sido vacinado, mas não foi. Ele acabou morrendo por conta disso. Conheço também primos da minha família que acabaram morrendo por conta de uma notícia de cunho político, que eles acreditavam que se você se vacinasse ia acarretar em outro tipo de doença, que não era certo você se vacinar, tudo isso por cunho político. E eles acabaram morrendo de Covid. A vacina poderia ter ajudado, né, a essa doença não ter sido tão invasiva no corpo deles, né? E, infelizmente. Muita gente, a gente tem o caso do Paulo Gustavo, né? Que ele morreu do tipo Covid, só que ele já tinha a primeira vacina, só que foi muito tarde. E também outras complicações que o corpo ele já não aguenta, tem determinadas, os glóbulos não ajudam, a defesa, então tem diversos. Como o corpo de cada ser humano lida com uma determinada situação. Mas subjugamos que foi muito tarde ele ter tomado a vacina por cunho político de não ser liberado. Mas é um dos casos muito, muito famosos que a gente tem que também dar essa certa importância, porque era um comediante super, hiper, mega reconhecido, que abordava diversas críticas sociais, políticas, e infelizmente veio a óbito por conta da Covid e das complicações que o corpo dele não teve para rebater. Se vacinar também, usar a máscara corretamente, é muito uma questão de compaixão também, porque você não está se protegendo, você está protegendo outras pessoas também. E você vê que as pessoas que não fazem isso são também as pessoas que fazem mais parte dos índices de violência, etc, né? Muita gente broncudo, né? Ai, não vou, oxe, já pegava um monte de mineiro, um monte de cara da roça, e meus primos todos falavam assim, ai, não vou. E acabou que um deles pegou, um deles faleceu, e eles começaram a ter essa consciência, né? Meus tios também. Tem muita gente hoje ainda hoje na minha família, que não se vacinou e nem vai se vacinar, mas não pegaram Covid por conta disso, né? Porque outras pessoas se vacinam e outras pessoas usam máscara. Então vai diminuindo mesmo. O que deixa menos chance deles pegarem Covid, e por conta da compaixão de outras pessoas que eles estão salvos, mas pela consciência deles mesmos, eles não conseguem, eles não planejam se salvar, e eles também não se importam com outras pessoas. Então a gente traz também sobre esse podcast assuntos só das causas, né? Mas também sobre a consciência do Covid, que é uma doença muito séria que a gente tem que tratar com seriedade e com uma forma super de precaução, porque existe a nossa saúde e a de outras pessoas, né? Então, ressaltando, né, o exercício físico ajuda bastante, né, tanto na questão física, tanto na questão mental também. Pode ser um tratamento pós-Covid, que é uma coisa que a gente tem que adotar no nosso dia a dia. Você vê que gente que não tinha tanta mobilidade, que não praticava tanto exercício físico, não tem uma imunidade muito forte, né, acabou tendo muita fadiga, mais complicações. Muitas pessoas sedentárias, muitas pessoas que tinham sobrepeso, né, tiveram diversas complicações por conta disso. Então, problemas respiratórios pré-existentes também. Sim, acaba ficando bem pior do que seria se... Exatamente, se praticasse algum tipo de exercício. Um jogo, um esporte, qualquer coisa que é algo que possa melhorar, né?
É algo que estimule o sistema imunológico, né? Uma alimentação melhor, Uhum. a prática regular de exercícios. Isso também foi bem difícil, né, na pandemia, porque pararam de produzir determinados alimentos por causa dessas complicações. Então, os alimentos ficaram mais precários. Aí muita gente comia mais fast food. Ah, eu não tô com preguiça, ficou muito tempo em casa. E eu comprava um fast food. E assim ia se alimentando. Aí quando resolvia sair, tinha a diversidade de pegar o coronavírus e já ter uma má alimentação. Mas né? não pela falta do alimento, Não pela mas falta. teve muita gente que passava pelo fast food pelo medo de entrar no mercado. Também. Pelo medo de entrar no mercado. Não era bem pela falta da comida. Porque no começo todo mundo ficou assustado, correu pro mercado, achou que ia acabar a comida e não foi bem assim que aconteceu, né? Mas pela praticidade de você não ter que entrar em um mercado, não ter que ter contato com outras pessoas. Mas teve muita gente que também tinha medo de passar pelos fast foods de carro, mas era bem, na cabeça dessas pessoas era bem menos pior do que passar em um mercado. Né? Você tem que sair e lidar com isso. Bom, então é isso. É isso que a gente queria apresentar hoje para vocês. E a gente agradece por terem escutado até aqui. É isso, obrigado. É isso, obrigada. Obrigada, gente, por para quem está assistindo hoje. A gente gostaria de finalizar ressaltando que é muito importante também você cuidar da sua saúde, né? E o tratamento pós-Covid é sim necessário para quem teve essa doença e que pode também ajudar essa pessoa a ter uma melhor qualidade de vida. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigada.